Como confiar nas instituições brasileiras se a cada dia surge um novo escândalo envolvendo um membro de cada uma delas? Até aqui, achávamos que Andrei Rodrigues estava atrapalhando as investigações de André Mendonça apenas para proteger Lula, mas talvez tenha mais caroço nesse angu do que imaginávamos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Matheus Alencar, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Vamos parar por um segundo antes de mergulharmos de vez na mais recente e absurda notícia de um possível escândalo de corrupção. Para dizer uma coisa, a política brasileira parece cada vez mais uma toca de coelho. Para quem não entende essa expressão, toca do coelho é uma metáfora à clássica história de Alice no País das Maravilhas, pois no filme a personagem Alice segue um coelho branco até a sua toca, e ao entrar acaba percebendo que ela praticamente não tem fundo, e acaba caindo em um mundo completamente novo e desconhecido. Na política brasileira acontece quase a mesma coisa. Quanto mais fundo você cava, mais estranho, mais bizarro e mais suja a coisa fica. Pois bem, acabamos de encontrar mais um andar subterrâneo dessa toca, e esse andar envolve mais uma vez o Banco Master, a Polícia Federal e um novo personagem que, até poucos dias atrás, praticamente ninguém conhecia, a namorada do diretor-geral da PF, Renata Varandas. A jornalista Renata Varandas, apresentadora do programa Poder em Foco do SBT News, recebeu valores milionários da Ambipar, multinacional que mantinha quase 500 milhões de reais em contratos com o governo Lula, e que está diretamente ligada às investigações que envolvem o empresário Daniel Vorcaro, dono do falido Banco Master. E olha só que curioso, Renata não é apenas uma jornalista qualquer contratada pela empresa para fazer relações públicas. Ela é, segundo as informações, sócia de um escritório de lobby em Brasília e, mais importante ainda, namorada do próprio diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Se você acompanha essa história do Master há algum tempo, provavelmente se lembra da resistência que Andrei Rodrigues e a PF como um todo vinham demonstrando às investigações conduzidas pelo ministro André Mendonça. Seja no caso do Banco Master, seja no caso do processo envolvendo Lulinha, o filho do presidente. Até então, a interpretação mais óbvia que tínhamos era algo muito simples. Andrei protegia seu chefe, Lula, e o entorno do PT, porque afinal de contas, ele foi indicado pelo próprio governo para o cargo. Uma leitura, digamos, dentro do manual básico de como funciona o toma lá da cá da política brasileira. Só que essa nova informação muda completamente a forma com a qual olhamos para essa atuação da PF contra as investigações de Mendonça. O que antes parecia ser apenas uma proteção política a Lula e sua família, agora passou para o status de algo bem mais pessoal, e ouso dizer, ainda mais difícil de engolir, porque, segundo essas novas informações, Andrei Rodrigues poderia estar repetindo com sua namorada o mesmo procedimento que o ministro Alexandre de Moraes teria adotado com sua esposa, Viviane Barsi. Lembra dela? Viviane recebeu 129 milhões de reais em contratos de assessoria jurídica prestados justamente ao Banco Master, de Daniel Vorcaro. Valores considerados muito acima da média de mercado para esse tipo de serviço. Seria coincidência? Ou então descobrimos um padrão na forma de Vorcaro se relacionar com os poderosos de Brasília. Não temos até o momento certeza absoluta de que o dinheiro recebido por Renata Varandas, da Ambipar, tenha relação direta com o cargo do namorado dela na Polícia Federal. Pode ser sim que a Ambipar simplesmente tenha reconhecido nela uma excelente porta-voz, talentosa o bastante para justificar cifras milionárias. Afinal, ela apresenta um programa político em uma das principais emissoras do país. Só que, convenhamos, é extremamente difícil não desconfiar desse tipo de relação, principalmente quando lembramos que a própria Renata exibia a Ambipar como vínculo profissional em seu próprio Instagram. Vínculo que, coincidentemente, sumiu da biografia pública da rede social da jornalista assim que as apurações sobre o caso começaram a vir à tona. Quem tem a consciência tranquila normalmente não some com pistas. E o pano de fundo desse esquema todo é ainda mais revoltante. A Ambipar hoje está sendo formalmente investigada pela CVM por suposta manipulação de ações em conjunto com o próprio Banco Master. Segundo os relatórios técnicos, as duas empresas atuaram de forma coordenada para inflar as cotações da Ambipar, que chegaram a subir 863% em apenas 2 meses, entre junho e agosto de 2024. Veja que festa! Um esquema de ajuda mútua entre o banco e a empresa, nos quais Daniel Vorcaro figurava como um dos principais beneficiados pela fraude bilionária no mercado financeiro.
E enquanto toda essa fraude rolava, a Ambipar mantinha contratos ativos com o governo federal, 3 deles obtidos sem licitação, mesmo com a empresa estando tecnicamente insolvente a ponto de pedir recuperação judicial em outubro de 2025, com dívidas que somam 10,5 bilhões de reais. Será mesmo que o governo Lula não sabia dessas coisas? O Estado sai assim facilmente distribuindo R$500 milhão, sem sequer entender a situação financeira da empresa para a qual está dando o dinheiro roubado da população? Seria muita inocência acreditar que o governo foi uma vítima da Ambipar. Mas voltando ao caso da namorada de Andrei Rodrigues, será que ela recebeu tanto dinheiro apenas por ser uma boa comunicadora? Talvez, mas é bastante razoável desconfiar que, assim como parece ter sido o caso de Viviane Barça de Moraes, que aparentemente serviu como uma espécie de porta de entrada disfarçada de contrato de assessoria jurídica para ter acesso ao poder do cargo do seu marido, Alexandre de Moraes, Renata talvez possa estar cumprindo um papel semelhante em relação a Andrei Rodrigues e ao seu importante cargo. Ou seja, o dinheiro pago a ela pode não ser apenas a remuneração por seu talento em frente às câmeras, mas sim um caminho indireto de acesso ao homem que comanda a Polícia Federal do Brasil. Ainda não é possível afirmar isso com certeza absoluta, mas dado o histórico recente de ambos os casos, seria ingenuidade descartar a hipótese. E tem uma coisa nessa história que chama atenção. 8 meses antes da Ambipar fechar seu maior contrato com o governo, no valor de 269,7 milhões de reais, junto à FUNAI, contrato esse que foi obtido depois que a empresa que havia vencido a licitação foi desclassificada e, coincidentemente, acabou sobrando para a Ambipar. O próprio Andrei Rodrigues participou de um evento em Londres, ao lado de Daniel Vorcaro. A viagem custou $640 mil, cerca de 3,2 milhões de reais à época, e foi paga pelo próprio Vorcaro. Vale lembrar, é justamente a Polícia Federal, comandada por Andrei Rodrigues, que atua na segurança das regiões indígenas onde a Ambipar presta serviço. Diante de tudo isso, talvez você esteja pensando, mas será que essa história vai dar em algo? Pois bem, o que temos até agora é que o ministro André Mendonça, atual relator do caso Master no STF, restringiu recentemente o acesso do próprio diretor-geral da PF às informações sigilosas da investigação, proibindo delegados de compartilhar dados com Andrei Rodrigues. A decisão veio depois de Andrei entregar um relatório mencionando o ministro Dias Toffoli, encontrado no celular de Vorcaro. Toffoli, aliás, era o relator anterior do caso, antes de se afastar após revelações de que sua própria empresa vendeu parte de um resort para um fundo ligado ao Banco Master. Ou seja, no meio disso tudo, temos um ministro do STF trocado por outro depois de rachaduras envolvendo o mesmo banco investigado, e um diretor da PF barrado de acessar dados sigilosos de uma investigação que, aparentemente, também atinge a sua própria namorada. Chega a ser cansativo falar de tudo isso, e imagino que seja ainda mais cansativo ouvir, mas em certo aspecto, é exatamente esse cansaço que precisa ser sentido, compreendido e usado como combustível para que a população se mobilize de alguma forma. Porque, no fundo, o que acontece em todos esses casos não é algo isolado, de 2 ou 3 corruptos ambiciosos fazendo o que puderem para lucrar às custas do suor da população. Mas é sim o funcionamento normal e absolutamente previsível daquilo que chamamos de Estado. O Estado, meus amigos, é uma máquina de roubar a população. Só isso. Não existe mistério nenhum por trás dessa instituição. Tira-se dinheiro de quem trabalha, de quem produz, de quem se esforça todos os dias para sustentar a própria família, e entrega-se esse dinheiro para políticos, empresários amigos do poder e uma legião de intermediários que sabem muito bem como se aproximar de quem manda. E corrupção, deixe-me ser bem claro, existem em absolutamente todos os governos, sejam eles de esquerda ou de direita. Isso não é exclusividade de nenhum partido. Só que é preciso reconhecer, o PT, Lula e seus principais aliados são especialistas nessa arte. Eles não fazem corrupção de amador, com desvio de verba de posto de gasolina, de construção de ponte ou coisa parecida. Eles operam em outra escala, na casa dos bilhões. Mensalão, Petrolão, os escândalos do INSS, agora o Banco Master e por aí vai. A lista, infelizmente, é longa o suficiente para preencher um livro inteiro. O Estado brasileiro e boa parte daqueles que orbitam ao seu redor vem se revelando um dos mais corruptos do planeta, se é que não é hoje o campeão absoluto dessa triste categoria. E o problema disso não se limita apenas ao roubo em si, embora ele seja algo muito grave. O problema é que quanto mais o Estado rouba, mais ele quer roubar. É insaciável por natureza, e cada centavo desviado sai direta ou indiretamente do bolso de quem trabalha honestamente. Além do prejuízo financeiro, existe um prejuízo ainda mais impactante.
a destruição total da credibilidade das instituições que, teoricamente, deveriam servir à população. Quem hoje, com um mínimo de raciocínio crítico, confia verdadeiramente na integridade do STF? Quem confia na Polícia Federal? Quem confia no Presidente da República? Praticamente todas as instituições que exercem poder relevante sobre a sociedade brasileira perderam, de forma quase completa, a confiança popular. E isso é ao mesmo tempo péssimo e, paradoxalmente, uma boa notícia. É péssimo porque escancara que o aparato estatal, em praticamente todos os seus níveis, foi tomado pela pior fatia de gente que esse país já produziu. Gente disposta a vender o próprio cargo, a própria função pública, a própria ética e os próprios valores em troca de contratos milionários para namoradas, esposas, filhos e outros testas de ferro. Mas é uma boa notícia porque quando o povo deixa de confiar em suas instituições, ele naturalmente começa a deixar de confiar no próprio Estado como conceito. E esse ceticismo, cultivado caso de corrupção após caso de corrupção, escândalo político após escândalo político, é o primeiro passo verdadeiro e com grande potencial rumo ao anarcocapitalismo. Uma população desconfiada do Estado, aos poucos, deixa de usar a moeda estatal com a mesma fé de antes. Passa a buscar alternativas aos serviços públicos sempre que possível. Deixa de contribuir voluntariamente para o crescimento dessa estrutura parasitária e, principalmente, deixa de acreditar em políticos como salvadores da pátria. E é importante entender uma coisa: as sociedades não vão se tornar libertárias porque todo mundo, de repente, vai se sentar para ler Mises, Rothbard e Hoppe e assimilar toda a teoria econômica e ética por trás do libertarianismo. Seria maravilhoso se fosse assim, mas não é a realidade. As sociedades vão caminhar na direção do anarcocapitalismo porque o próprio Estado, dia após dia, vai se tornando mais velho, mais inútil e mais incapaz de justificar sua existência, sendo reduzido cada vez mais à imagem nua e crua daquilo que sempre foi, uma máfia tentando extrair o máximo possível da população antes que ela perceba o tamanho do roubo e se revolte. Que esse mar de corrupção, praticamente irremediável, sirva então para algo minimamente positivo: acordar o povo brasileiro para a realidade de que o maior problema em sua vida cotidiana, maior do que qualquer crise econômica passageira ou qualquer disputa eleitoral, é esse monstro insaciável, faminto por dinheiro e poder, ao qual chamamos, talvez com uma educação excessiva, de Estado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!